Olá, alunos! Como vão? Tudo bem com vocês? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. Disciplina legal essa, né? Então agora nós vamos praticar o que vimos na aula anterior, que foi sobre as características do texto literário e não literário. Vamos trabalhar agora a prática desses entendimentos em exercícios. Vamos aqui comigo? Então, para que vocês não esqueçam, jamais, segundo ano do ensino médio, não pode mais esquecer, as principais características desses tipos de texto são as seguintes. O texto literário tem a função de entreter o leitor, provocar uma estética receptiva quanto às marcas literárias, poéticas, certo? Que trabalham a emoção do leitor ou a reflexão. Já o texto não literário tem uma função utilitária, unicamente de informar, transmitir uma boa nova, uma notícia, um fato, tá? Sempre de forma objetiva. Não trabalha a subjetividade, sim a objetividade, a linguagem clara, tá certo? Então, que sejam sempre lembradas as características principais desses tipos de texto, ok? Esse é o ponto de partida. Agora vamos praticar esse entendimento. Então, hora da atividade. Coloque seu cérebro aí para ler, interpretar e inferir para que cada vez mais você fique craque nesse assunto. Então vamos aqui. Primeiro, o texto abaixo, leia com atenção e marque a única alternativa correta. No país do futebol é o título desse pequeno texto. A Copa do Mundo será uma excelente oportunidade para o Brasil mostrar as marcas de suas empresas. A Espanha começou a modernizar a imagem a partir dos Jogos Olímpicos. O Brasil deve fazer o mesmo porque o país está entre os melhores em muitas áreas e poucos sabem disso. A afirmação é da professora do INSEAD, Lourdes Casanova, especialista em multinacionais latino-americanas, convidada com outro palestrante internacional, Soumitra Dutta, para um café da manhã oferecido pelo IEL a empresários e acadêmicos, que reuniu mais de 100 pessoas. Uma pequena nota sobre esse encontro, sobre o assunto Copa do Mundo, publicado no ano de 2009. Tem algum tempinho, mas não importa a data de publicação, quero que você se atenha ao que está sendo dito. Então, observe. Este texto é literário porque nos diverte falando da Copa do Mundo? Trouxe algum aspecto para provocar diversão? Não. Este texto é épico porque nos conta uma história em que o herói é um povo de um país, ou seja, o campeão da Copa? Faz alguma referência a esse tipo de texto? Não. Esse texto é um poema, porque está estruturado em versos e estrofes? Também não. Esse texto não é literário. Opa, já chamou minha atenção. E sua função é transmitir uma informação de forma clara e direta sobre a Copa do Mundo? Ó, minha antena tem que levantar quando eu vejo algo que vem ao encontro do que eu procuro. E letra E. Este texto é dramático, pois fala no drama dos jogadores de futebol que jogam na Copa. Nem houve citação de jogadores aqui, né? Então, qual, sem dúvida, é a resposta para ser marcada? Letra D, ok? Então, começamos com o nível fácil, né? Vamos adiante. Apresento a vocês um texto, né, da nossa história do Brasil, cujo título é Seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. Preste atenção. A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras consequências da falta da água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias,
fome, sede, miséria. Os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região. Até a primeira metade do século XVII, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. Este texto foi publicado na revista Ipeia, nos idos também de 2009, por Pedro Henrique Barreto. Esse um tipo de texto que já nós vamos então fazer a classificação, tá? Apresento a vocês agora também o texto 2, cuja temática também é a seca, só que a escrita é diferenciada e nós vamos entender o porquê daqui a pouco. Já conheceram essa música, Asa Branca? De um grande intérprete brasileiro, compositor, nordestino, chamado Luiz Gonzaga? Acredito que sim. Então, de uma letra muito reflexiva, profunda, e que provoca em nós diretamente o descritivismo de como é aquela região, diz o seguinte: quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei, no caso ele diz, eu perguntei, ai, meu Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. E hoje, longe muitas léguas, minha triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Então, é quase impossível ler essa letra e não tentar associar imediatamente a melodia, porque é um clássico da nossa música popular brasileira, né? Então, já dei a dica para você. Música, versos, provoca reflexão, remete a um lugar, né? Trabalha o descritivismo, a emoção. Então, vamos lá. O primeiro texto, que trabalha uma informação sobre a seca no Nordeste. Literário ou não literário? Não literário, porque trabalha a informação. E esta música do nosso cancioneiro popular, certamente uma das mais belas do Luiz Gonzaga, é o texto literário, com toda a sua excelência, certo? Trabalhamos, portanto, na prática, agora vamos a uma questão. Sobre a linguagem não literária, é correto afirmar, exceto, cuidado com essa palavra exceto, porque quer dizer o quê? Menos qual, ok? É utilizada sobretudo em textos cujo caráter seja essencialmente informativo? Essa tá ok, então não é essa que eu quero. Sua principal característica é a objetividade? Também está correta, não é essa que eu estou em busca. Utiliza recursos como a conotação, que é a linguagem figurada, você que se esqueceu, para conferir as palavras e sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Preste atenção na letra C, hein? Utiliza a linguagem denotativa, ou seja, referencial, informativa, para expressar o real significado da palavra, sem metáforas, sem preocupações artísticas. Então, pessoal, a resposta correta para essa questão é exatamente a letra C. Porque na linguagem do texto não literário não há uso de conotação de linguagem figurada, tá bom? Então, isso aqui não é correto afirmar sobre o texto literário, certinho? Não literário, perdão. Outro exercício. São características da linguagem agora literária. Menos qual?
A variabilidade nas palavras, isso ocorre. A multissignificação, também, porque alcança vários sentidos. A denotação, se no exercício anterior eu digo que no não literário não cabe a conotação, no literário não cabe a denotação. Então, qual é a letra correta aqui? Letra C. A linguagem literária, ela é totalmente figurada, conotativa, porque usa o sentido das palavras sempre buscando múltiplas interpretações. Então, a denotação é própria dos chamados textos não literários, ok? Para não confundir mais. Outro exercício também trabalhando o texto. Acompanhem comigo, esse texto é bem pesado no sentido do que ele se refere à história, portanto, atenção. Texto 1. Bomba de Hiroshima. Bomba de Hiroshima é o nome do episódio em que a primeira bomba atômica da história foi utilizada. Recebeu o nome de Little Boy. Na sua sequência, 3 dias depois, Fat Man, foi lançada a outra cidade japonesa, chamada Nagasaki. Lançada às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima, sua explosão causou o maior número de vítimas mortais. Cerca de 140 mil pessoas morreram. A bomba atômica foi desenvolvida por cientistas e engenheiros num projeto chamado de Manhattan. Antes de ser lançada ao Japão, foi testada no dia 16 de julho no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O mundo estava em guerra. Decorria a Segunda Guerra Mundial e, numa tentativa de que o Japão se rendesse, o governo dos Estados Unidos da América lançou a bomba nuclear do avião de bombardeio B-29, chamado de Enola Gay. A bomba continha em sua carga urânio-235. Tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. Batizada de Little Boy, foi lançada a uma distância de 500 a 600 metros acima da cidade de Hiroshima e a destruiu. 86% de pessoas que estavam a 1 quilômetro da explosão morreram instantaneamente. Tudo virou pó e os corpos foram desintegrados de modo que não havia cadáveres para contar. Isso está no site Toda a Matéria, um relato histórico sobre a bomba de Hiroshima. Outro texto, Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Música belíssima e extremamente dramática por causa do seu fator histórico, trabalhando a intertextualidade de Vinícius de Moraes. Temos aqui como exercício, qual é o texto literário ou não literário? E justifique sua resposta. Raciocine aí você e nos responda. O poema foi escrito fazendo referência a um acontecimento histórico. Que acontecimento foi esse? Fácil, né? Parte da força poética do texto literário provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa e os seus atributos negativos, ligados à ideia da destruição, como vimos no primeiro texto. Que trechos do texto dão evidências dessa afirmação? Letra D. Considerando as afirmações a seguir, retire do texto literário exemplos de cada figura de linguagem. Então, aqui, alunos, vocês têm que lembrar das aulas, dos conteúdos sobre figuras de linguagem. Neste caso, eu quero que você pegue um trecho que comprove o uso da sinestesia, e eu explico para vocês aqui o que é sinestesia e aliteração, ok? Então, o texto 1 é o que a gente chama de não literário, porque ele afirma o fato histórico, ele descreve, e o texto 2, ele trabalha a estética da recepção, a interpretação do Vinícius de Moraes quanto ao fato histórico, portanto, o texto 2 literário. Letra B,
Qual foi o episódio histórico? O episódio em que a primeira bomba atômica da história foi utilizada, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Na letra C, qual foi a força poética utilizada para que houvesse associação com esse fato histórico? A rosa radioativa e a rosa com cirrose. Então, essas duas expressões fazem associação aos aspectos positivos e ao aspecto negativo. E a sinestesia, tá aí qual é o verso que comprova, e a aliteração também. Ok? Revejam a plataforma, olhem em síntese o que eu coloco para vocês e sempre procurem trabalhar esses aspectos, identificando em cada texto que vocês leem, trabalhando o que entendem sobre não literário e literário. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!